Olá pessoal, bom, vamos continuar nossa aula sobre osteologia animal. A gente começa a ver então a classificação dos ossos. Lembrar que os ossos eles são classificados de acordo com a sua morfologia. Então há classificações de ossos longos, curtos, planos, ossos pneumáticos e ossos irregulares. Gravem bem ossos pneumáticos, são ossos muito característicos de algumas espécies de animais. Bom, ossos longos, o próprio nome já diz, são ossos que o comprimento sobressai as outras medidas. Tíbia, fêmur, rádio, húmero, metatarsos e metacarpos são exemplos de ossos longos. Tá? Nesse caso aqui, o rádio de um esqueleto de um equino. Bom, ossos curtos são ossos, na verdade, que apresentam o comprimento, a largura e a espessura mais ou menos homogêneos, não sobressaindo sob nenhuma medida. Né? A forma geométrica, então, lembra um cubo. Tá? Então, são ossos do carpo, nesse caso aqui, de um esqueleto dos equinos. Bom, existem ainda ossos planos, em que a forma geométrica se assemelha a uma tábua. Né? Ou seja, o comprimento, a largura não sobressai a sua espessura, ou seja, um osso fino e longo. Né? Ossos da escápula são ossos bem característicos dos animais, no caso aqui de um equino, são ossos planos. Na verdade, esses ossos planos são ossos, aqui especificamente, de um bovino. Se fosse de um bovino, seriam ossos, seria a paleta. Tá? A paleta de um bovino, tá? É o osso que fica, a carne, o músculo, na verdade, que está inserido nessa estrutura óssea. Bom, existem ainda os ossos pneumáticos. Vejam bem, pneu vem de ar, tá? Então, são ossos e que dentro dessa estrutura passam ar. São ossos muito comuns às aves. As aves que voam precisam ter ossos pneumáticos. São ossos, na verdade, em que dentro tem uma cavidade de ar. Essa cavidade de ar dá leveza, faz com que eles consigam voar. Então, ossos pneumáticos e sacos aéreos são duas coisas importantíssimas para que as aves consigam voar, ter leveza. Agora, nos animais, de forma geral, principalmente os mamíferos, tem a cabeça muito pesada. E ela seria muito mais pesada se não tivesse ossos pneumáticos. Ossos que dentro, são ossos ocos. Dentro passa a cavidade dentro possui ar. Tá? Então, você imagina um bovino, uma cabeça pesar 100, 200, 300 quilos se não fosse ossos pneumáticos. Tá joia? Então, ossos do frontal, do maxilar e principalmente do nasal. Tá? Imagina a cabeça desse bovino aqui se não tivesse aqui dentro ossos com uma camada fina, como se fosse uma casca de ovo dentro de uma passagem de ar intensa. Bom, e por último, última classificação, são os ossos irregulares. São os ossos comuns à coluna vertebral. Nesse caso aqui, coluna cervical especificamente. Cabeça do animal, região cervical e aqui a região torácica do animal. Esses são os ossos característicos da coluna cervical. Bom, ossos da coluna cervical, eles são ossos irregulares, são ossos cheios de ponta, cada ponta é chamada de um processo transverso. Tá? Eles são pontiagudos, não é por acaso, os ossos, cada ponta de osso dessa é uma fixação de musculatura, fixação de ligamento, para dar fixação a essa coluna. Lembre bem que se uma coluna for fraturada, o animal perde sua movimentação da fratura para a cauda, da fratura para a região caudal. Ou seja, se uma lesão ela é na região cervical, houve uma fratura, uma queda, fraturou a região cervical, da região da fratura para trás, esse animal não se movimenta mais, ele perde. No caso ali, ele ficaria tetraplégico. Se a lesão for da região torácica para trás, ele fica paraplégico e assim sucessivamente. Então, nós temos uma diferenciação de fratura de coluna vertebral. Quanto mais cranial, mais grave essa lesão. Quanto mais caudal, menos grave. Se esse animal fratura vértebras coxígenas, ou seja, vértebras da cauda, automaticamente vai ser uma lesão benigna. No máximo, esse animal vai ser amputado a cauda e vida normal. Tudo bem? Tá? Então, quanto mais cranial, mais grave a lesão. Bom,
Esqueleto, né? Os animais eles são divididos com a sua classificação de esqueleto ósseo. Então existem 3 macrodivisões: animais que possuem exoesqueleto, animais que possuem endoesqueleto e animais que possuem endo e exoesqueleto. Então são diferenciações de esqueleto ósseo para cada estrutura, para cada espécie de animal. A primeira espécie que a gente está vendo aí, no caso, é uma aranha. No caso não é uma aranha armadeira, embora se pareçam, né? São da mesma família, mas não é uma armadeira, é uma aranha de jardim. Essa aranha, ela, embora seja peçonhenta, as lesões são geralmente benignas, doloridas, mas benignas, diferente da aranha armadeira, que tem lesões um pouco mais graves. Nesse caso especificamente, essa aranha, ela possui exoesqueleto. Exoesqueleto é muito comum nos insetos, mas aqui no caso dos aracnídeos também. Ou seja, o esqueleto ele não é recoberto, tá, por musculatura, por pele. Então, o osso, na verdade, a estrutura óssea, o esqueleto desse animal é um esqueleto exposto. Tá? Então, exo vem de exposto. Então, o esqueleto ele é exposto. Esses animais, a maioria deles, possuem endoesqueleto, ou seja, esqueleto recoberto por pele, por musculatura. Tá? O esqueleto, então, endo, quer dizer que o esqueleto ele é interno. Tá joia? Então, os cães, os gatos, os bovinos, os equinos, as aves, os répteis, todos eles possuem endoesqueleto. Tá joia? E alguns animais, no caso aqui são os quelônios, eles possuem endo e exoesqueleto, 2 coisas no mesmo animal. Animais que possuem exoesqueleto, ou seja, aquela carapaça, o casco da tartaruga, e ainda as patas, a região ventral desse animal, possui endoesqueleto, ou seja, esqueleto que é recoberto por pele e por musculatura. Tá joia? Então, endo e exoesqueleto. Tatu, alguns tatus, a maioria dos tatus possuem exoesqueleto e endoesqueleto. Bom, e agora o animal da moda, o pangolim, né, um dos possíveis responsáveis aí por disseminação do coronavírus, então também possuem esses 2 tipos de situação, endo e exoesqueleto. Bom, tipos de células ósseas. Bom, isso é muito importante, tá? Nós vamos questionar isso nas próximas atividades. A nossa prova também ela vai cair a diferenciação das células ósseas. São 3 tipos básicos de células ósseas: osteoblastos, lembra? Blasto com B de bola, tá? Osteócitos e osteoclastos. 3 células ósseas. Bom, a primeira célula óssea são os osteoblastos, com B de bola, tá? Vamos escrever que isso é muito importante. Osteoblasto possui uma função patológica. O que quer dizer isso? O osteoblasto ele vai agir especificamente quando esse animal estiver com o osso doente, patológico, uma fratura, por exemplo. Então, qual é a função do osteoblasto? O osteoblasto ele vai fazer regeneração óssea após uma fratura. Então, esse osso quebrou. Quem faz o serviço pesado de consolidar essa fratura é basicamente as células dos osteoblastos. Ela vai fazer o serviço pesado, ela vai juntar então esse osso, vai unir essa parte que foi fraturada. Tá? Então, primeiramente, os osteoblastos possuem a função patológica. Isso é muito importante. Tá? Vão formar o calo ósseo. Segunda célula, nós temos os osteócitos. Tá? Ósteo de osso, cito de célula. Então, uma célula fisiológica, uma célula que a função dela é manter o osso vivo. Tudo bem? Então, osteócitos são células adultas que vão agir na matriz, vão manter esse osso vivo. A função dele, então, é uma função fisiológica. Só vai agir, ou melhor, a função dela é manter o osso vivo, tá? Saudável. E aí, por último, nós temos uma célula que possui 2 funções. Uma função fisiológica e uma função patológica. A fisiológica, osteoclasto, quando que ele vai agir? Pensa, grave bem, osteoclasto, ele sempre vai degradar osso. O professor, como que ele vai degradar um osso saudável? Lembra que nós vimos que uma das funções dos ossos é armazenar íons e minerais? Aqui dentro nós temos
moléculas de cálcio guardadas dentro, o osteoclasto ele vai degenerar, ele vai estragar o osso, ele vai esfoliar esse osso, ou seja, ele vai vir nessas trabéculas, ele vai ser o responsável por retirar o cálcio e jogar na corrente sanguínea. Então, osteoclasto tem uma função fisiológica: degradar o osso, retirar o cálcio e jogar na corrente sanguínea. E os osteoclastos ainda possuem uma função patológica, ou seja, ele vai agir na regeneração de uma fratura óssea. Beleza? Como que ele vai agir na regeneração? Como é que é essa função patológica dos osteoclastos? Tá? Bom, os osteoblastos fazem um serviço pesado, ou seja, osteoblasto, pensa, olha, osteoblasto construindo um muro com um muro de tijolo, tá? De lajota, tijolo é feito de barro. Se eu construo um muro, ele suporta uma casa em cima desse muro, ou seja, o muro ele é resistente. Só que se eu não vier em cima e fizer um acabamento em cima desse muro, lajota com água, chega uma hora que esse muro vai cair. Então, para eu dar uma sobrevida para esse muro, manter esse muro viável por muito tempo, os osteoclastos têm uma função de fazer um acabamento. Então, vamos lá. Fisiologia da consolidação da fratura óssea, ou seja, como que o osso é consolidado, uma fratura no osso. Então, osteoclastos, eles vão agir primeiro, vão fazer uma leve remodelação. Quem vem fazer um serviço pesado são os osteoblastos, constrói, forma o calo ósseo, e depois nós temos osteoclastos novamente fazendo o acabamento. Esse acabamento do calo ósseo é como se fosse um reboco no muro, é fazer um reboco, é manter esse muro protegido, é manter essa fratura óssea protegida, consolidada e protegida. Então, o calo ósseo foi formado, o osteoclasto vai vir fazer o acabamento, vai dar uma sobrevida para essa fratura, para que não novamente venha a fraturar. Tá joia? Bom, basicamente eu acho que foi isso que eu queria passar para vocês. Não esqueçam de anotar essas coisas importantes que eu estou comentando. Nós vamos fazer uma atividade avaliativa amanhã, tá? Vou postar essa atividade, então fiquem atentos aí para que vocês consigam preencher, tá joia? Bom, aqui só para a gente terminar, é um filhote, na verdade um animal que caiu do colo de uma criança, fratura nos 2 membros craniais desse animal. Esse animal, essa fratura foi consolidada novamente de acordo com uma situação de intervenção cirúrgica, fixadores externos. Então aqui está a imagem, né? Fratura completa dessas lesões. O que nós temos de importante aqui? Olha, esse animal ele está usando, embora esteja com a fratura, repouso é muito difícil fazer em animais, tá? Mas ele tem uma coisa importante, chama-se colar elisabetano. Esse colar tem uma função importante, que é o colar que vai impedir que esse animal mexa nessas feridas cirúrgicas. Tá joia? Chama colar elisabetano. Tudo bem, pessoal? Uma boa noite. Fiquem atentos e, na dúvida, me chamem, façam comentários no ambiente virtual aí que nós estamos utilizando. Fiquem à vontade. Um abraço.